Olá, boa noite. Sou Adriano Silva. Como havia dito, vou trazer para vocês aqui um pouco de como conhecer a Bíblia. A Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a arma que a gente tem para atacar o maligno e para a nossa defesa das astutas ciladas do diabo, do maligno. Então, boa noite, que este vídeo venha edificar a sua vida, que você venha sentir paixão pela Palavra de Deus. Amém? Esse tema tem por título, em base aos Carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, e que viemos conhecer a nossa arma de ataque e de defesa, que é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Ela que contém 66 livros, dividido em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Então vamos lá. Vamos conhecer um pouco mais da Bíblia, enquanto livro, enquanto revelação, enquanto guia de prática e fé da nossa vida cristã, da minha e da sua vida cristã, que somos salvos em Cristo Jesus por meio da fé. Quebrar um pouco do romantismo, porque algumas pessoas enxergam a Bíblia e a fé com certo romantismo, e a Bíblia não é um livro romântico. A Bíblia é um livro de constituição do cidadão que pretende morar no céu. Você pretende morar no céu? Sim ou não? Se sim, tem em mão a Palavra de Deus, o livro da Constituição, que vai reger você a entrar no céu, obedecendo e praticando a Palavra de Deus. Temos um exemplo básico aqui que eu coloquei. Quando você vai morar em outra nação, ao chegar lá, você tem que se submeter às leis que regem a nação que você está morando. Isso é, lei e constituição, para que você viva naquela nação em paz e em tranquilidade. Para que você venha exercer os exercícios daquela nação, é necessário que você se submeta às leis que regem a nação. Amém? Então, a Bíblia Sagrada é o livro que rege a vida do cidadão que está aqui, mas é temporário. Eu e você, que somos comprados pelo sangue de Jesus, que estamos esperando Jesus vir para arrebatar a sua igreja, sabemos que vivemos aqui temporariamente. E que o nosso lugar permanente é o céu. É um fato espiritual muito real. Por isso, o tema a este estudo, que eu já disse no início do estudo, que é a segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que Paulo diz: maneje bem a palavra da verdade. Manejar bem para que possamos estar firmes na adversidade, nas atribulações, nas tentações, para que tudo que é plantado aqui por meio do Espírito Santo, o inimigo não venha e roube. Amém? Então a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, é retratada por Paulo, o apóstolo dos gentios, como a espada do Espírito. Em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 a seguir, Paulo descreve as armaduras de Deus e que a única arma de ataque que Paulo menciona é a Palavra de Deus. Então vamos ler aqui para a gente ter em mão o que nós estamos estudando, que diz assim, no Efésios capítulo 6, versículo 10 a seguir, mas vamos pegar do versículo 13, que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus,
para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então eu trouxe aqui algumas das armas e explicações, como usar e como conhecer. Por exemplo, eu anotei aqui a couraça. O que significa couraça? Vamos lá. Couraça é uma peça de armadura utilizada pelos cavaleiros e infantes no passado. A princípio, era fabricada em couro, por isso se chama couraça, embora posteriormente tenha sido confeccionada em outros materiais. A couraça era utilizada para a defesa do corpo, especialmente a região do peitoral. Vemos a couraça hoje como se fosse o colete balístico que os guardas, vigilantes, soldados da guerra usam. Então isso se tratava de ser a couraça. Trazendo a couraça para a vida espiritual, ela vai nos refletir da seguinte forma. Na vida espiritual do crente, a couraça nos leva a uma vida santificada e justa. Desta forma, é possível vencer os conflitos espirituais enfrentados na caminhada cristã. Então a couraça ela nos protege de todo o ataque do inimigo. O nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma. É a couraça. Uma das armaduras de Deus para a defesa do Evangelho. Aí vem os calçados, Evangelho da Paz. Esta é uma armadura que muitos não possuem, infelizmente. Então, os calçados da preparação do Evangelho da Paz, uma peça inspirada no Antigo Testamento, conforme o que o profeta Isaías anuncia. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião, o teu Deus reina. Isaías, capítulo 52, versículo 7. Vamos ver esse versículo aqui no livro de Isaías, na versão linguagem de hoje, que diz assim: como é bonito ver o mensageiro correndo pelas montanhas, trazendo notícias de paz, boas notícias de salvação. Ele diz a Sião, o seu Deus é rei. Ao mesmo tempo está dizendo para nós, Jesus é rei. Aqueles irmãos que anunciam a palavra de Deus nos ônibus, nos metrôs, nas ruas, nas praças, nas avenidas, na zona da mata, nas escolas, esses são os irmãos que calçam o Evangelho da Paz para levar a você uma mensagem de paz e de salvação. Amém? Aí Paulo vem e nos explica também sobre o escudo da fé. O escudo da fé é o próprio exercício da fé verdadeira dada por Deus ao seu povo, que capacita o crente a apagar todas as setas inflamadas do diabo. Nenhum dardo maligno é capaz de ir de contra a vida daquele que empunha o escudo da fé, isto é, aquele que deposita toda a confiança no poder de Deus e possui a certeza inabalável com suas promessas. Como Satanás não desiste de seus ataques contra o povo de Deus, não há único momento em que o crente possa deixar o escudo da fé de lado. A autêntica fé em ação deve caracterizar toda a vida cristã neste mundo. Aí vem explicado aqui dos dados inflamados do inimigo que pode ir contra a nossa fé, que são tentações, angústias, dificuldades, perseguições, maus pensamentos, sentimentos ruins de ódio. Essas coisas são como setas inflamadas que tentam incendiar a vida do crente com dúvidas e desejos contrários à palavra de Deus. A intenção de Satanás é fazer com que os cristãos acreditem em suas mentiras, desconfiem das promessas de Deus e desobedeçam a sua vontade. Quando o inimigo ele consegue fazer você desconfiar das promessas de Deus, logo você vai desobedecer, ou seja,
Quando você desconfia e o segundo passo é a desobediência, você já cai na mentira do diabo. Então ele consegue tirar você do alvo que é Cristo. Mas, contra essas coisas, contra esses ataques malignos, aqui explica que nós devemos agir contra eles da seguinte forma. O escudo da fé produz. O escudo da fé produz uma reação favorável, né? Forte, uma reação firme contra as ciladas do inimigo, que produz vida e salvação. Por exemplo, produz reverência ao Senhor, produz coragem, amor, pureza, arrependimento, perdão, misericórdia, generosidade e salvação na fé em Jesus. Então, se o inimigo usa uma pessoa, um desafeto para atacar você, para acusar você do que você fazia e que você não faz mais, você pode citar essas palavras. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Não é atacando e nem acusando o próximo, mas é com amor, amando o próximo, tendo misericórdia, generosidade, amor, reverência ao Senhor, coragem, pureza, arrependimento. Isso gera salvação do próximo que está lhe atacando. Você vai atacar o mal com o bem. Este é o nosso papel. Amém? Então vamos à outra armadura desse estudo, que é o capacete da salvação. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. O capacete da salvação, que diz assim, outra parte das armaduras que é indispensável na vida do crente. O capacete da salvação é a parte da armadura de Deus, que nos protege dos ataques do diabo. A salvação de Jesus protege nossa mente, nossos pensamentos. Todos estamos dentro de uma guerra espiritual e precisamos vestir a armadura de Deus. O capacete da salvação representa a certeza que temos em Jesus. Efésios 6,17. Em Efésios 6,17 diz assim sobre o capacete da salvação. Aceitem também o capacete da salvação, ou seja, o capacete da salvação é a salvação em Cristo. Quando nos convertemos, entregamos nossas vidas a Jesus, que quem nos converte é o Espírito Santo. Eu não posso dizer assim, eu sou convertido em Jesus. Eu sou convertido em Jesus. E que se as minhas atitudes mostram o contrário, quem nos converte é o Espírito Santo. E a palavra de Deus é uma arma que transforma nossas vidas de dentro para fora. Amém? Esse conhecimento nos protege de muitas armadilhas que o diabo lança para nos destruir. Conhecimento de quê? Da palavra. Assim como um capacete protege a cabeça do soldado, a esperança da salvação protege nossa mente. Que diz assim em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 8 a 10. Nessa minha versão aqui, transformadora. Que diz assim: mas nós, que vivemos na luz, devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. O capacete da esperança da salvação é a palavra de Deus memorizada na nossa mente. Por exemplo, vou citar um exemplo para vocês agora aqui. Como capacete da salvação tem o quê? Eu cito uns versículos, tipo assim: este que nós estamos estudando, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Para mim pregar, eu tenho que manejá-la bem. E eu tenho que ser um obreiro que não tem do que se envergonhar dela. Eu não posso pregar a palavra em pecado. Eu não posso pregar a palavra que eu não vivo. Eu tenho que pregar naquilo que eu vivo. É fácil, né? Pregar aquilo que você não vive.
Mas o difícil é pregar aquilo que você vive. E o certo é pregar aquilo que você vive, porque você vai estar imune aos ataques do diabo. Amém? Eu acredito que vocês estão entendendo e que esta mensagem edifique a cada um de vocês. Aí continua aqui, né, a explicação da armadura. O diabo ataca nossa mente com mentiras e tentações. Precisamos de proteção para não cair nas armadilhas do diabo. Entender o que significa a salvação é crer nessa verdade. E nos ajuda a rejeitar as mentiras do diabo, como o inimigo ele gosta de acusar a gente em três aspectos aqui eu peguei básico, mas são muitos, muitos. O primeiro diz assim, ó, você não tem solução. Vocês com certeza já escutaram alguém falar para você, já escutaram de alguém falar para uma outra pessoa, dizer assim, você não tem solução, você não tem jeito. Aí a palavra de Deus ataca o maligno, dizendo assim, ninguém está fora do alcance de Deus. Jesus salva de todos os pecados. Ou seja, o Senhor Jesus ele veio para salvar todos os pecadores. Eu não estou salvo do pecado. Se eu disser que eu não peco, o próprio Jesus afirma na sua palavra, nos 4 evangelhos, aquele que diz que não peca, esse é mentiroso. Só que nós somos pecadores que se arrependem. Então nós alcançamos a graça, a misericórdia do Senhor todos os dias. E o inimigo também ele bota na mente das pessoas essa outra frase: você não vale nada. E você pode atacar o inimigo dizendo assim: Deus lhe ama tanto que deu seu único filho por você. Quando você ataca o inimigo usando essas palavras que ele está usando a pessoa para falar para você que você não vale nada, o teto da pessoa cai na hora. Porque todos nós temos um sentimento de arrependimento e de perdão. Então, quando o inimigo ele ataca com essas palavras negativas, você o responde com a palavra positiva que gera arrependimento. Quando gera fruto de arrependimento, faz gerar salvação. E outra frase que sempre é usada é: nada vai melhorar. Aí você ataca em defesa. Você pode dizer assim: você tem a promessa da vida eterna junto de Deus. Logo, quem muda é o Senhor. Não adianta você dizer que a nação não vai melhorar, que o governo não vai melhorar, se a promessa de Deus é de vida e salvação. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? O capacete também protege os olhos e os ouvidos do soldado. A esperança da salvação nos ajuda a filtrar aquilo que vemos e ouvimos. O mundo à nossa volta está cheio de sofrimento, desespero, maldade e mentiras. Mas em Jesus podemos ver mais além. A salvação dá esperança, conforto, alívio. Por causa da salvação, vemos o mundo de maneira diferente e não somos destruídos por tudo de ruim que existe no mundo. A salvação renova os nossos pensamentos. Em Romanos 12, 2, que ele fala sobre renovação da mente, né? Vamos ler aqui rapidamente Romanos 12, 2. A gente já passamos por este versículo na leitura diária, mas é bom ler, que fique cravado na nossa mente para a gente não esquecer, que diz assim, ó, Romanos 12, 2. Diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Quando nós deixamos as coisas mundanas, os costumes, a gente renova a nossa mente através da palavra de Deus, tudo, nossas vidas se faz novo. Até no seu jeito de falar, no seu jeito de andar, no seu jeito de agir. Tudo é mudado e transformado pela prática da palavra de Deus. Amém? Então,
Aqui se resume o que é o capacete da salvação, que é uma mente protegida pela palavra de Deus, versículos na mente, né? Por exemplo, quando o inimigo vem nos atacar, que você fazia uma coisa no passado já não faz mais e querer lembrar desse pensamento, você declara na hora: nenhuma condenação há para aqueles que estão unidos em Cristo Jesus. Isso aí está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1. Então memorize muitos versículos, memorize, não perca tempo, memorize, que o inimigo vai bater de retirada na sua vida. Nunca ele vai ter êxito quando tentar você. Amém? Agora vamos falar da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus, na sua força penetrante, comparada a uma espada de 2 gumes, uma espada que corta dos 2 lados, ou seja, uma espada afiada, que traz vida, e ela é viva e eficaz. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Você que tem a palavra de Deus na sua vida, na sua mente, no seu coração, quando alguém levanta uma calúnia contra você, na hora o Espírito Santo vai dizendo para você o que está acontecendo, o que a pessoa está falando, e você, com toda a sabedoria e humildade, se ajoelha e ora por esta pessoa que o Espírito Santo está revelando a você. Porque a nossa guerra não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades. E nós que temos o Espírito Santo em nossas vidas, temos que orar na guerra para salvar a pessoa que está tentando lhe difamar e de lhe caluniar. Amém? Em Apocalipse capítulo 1, versículo 16, diz assim: a palavra de Deus como espada do Espírito. Diz assim: na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Este era Jesus. Este é Jesus proferindo a palavra. Ou seja, Jesus citando a palavra da verdade, a palavra viva, a palavra de 2 gumes, que é viva e eficaz. Exprimem, a palavra de Deus exprime a força da sua palavra. Quer se considere a sua graça, quer seu juízo. Ou seja, a palavra de Deus ela é graça, porém também juízo. Deus é amor, mas também é justiça. Tem um comentário, um argumento que se diz assim: você não pode julgar o irmão que está pecando, porque é ele e Deus. Este tipo de argumento tem que ser destruído da sua vida. Você que é crente, salvo em Cristo. Esse tipo de argumento é diabólico. Sabe por quê? Porque crente não tem que viver pecando. Se pegar um irmão na prática do pecado, você que defende a fé e é exigente na palavra, repreende-o para que ele alcance a salvação e a libertação da escravidão que ele está sendo escravizado pelo tal pecado. Então esse tipo de argumento é medíocre, é diabólico. Ah, não julgue o irmão porque ele está pecando, é que é entre ele e Deus. Não é. Porque se fosse entre ele e Deus, ele nem existiria mais. Porque o Senhor Jesus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então quem vem para Jesus é necessário que abandone o pecado, para que alcance a graça e a misericórdia, para que nós possamos ser alvos, nossas vestes sejam embranquecidas no sangue do Cordeiro, para a glória celestial. Amém? Então, todas essas armas que nós vemos aí são armas de defesa. Quando Paulo fala de uma arma de ataque, ele diz: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja,
A arma que nós temos para atacar o maligno, para atacar as tribulações e as tentações, é a palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, a única coisa que ele menciona é a palavra de Deus. O diabo manda que Jesus transforme pedras em pães, isso Mateus 4, Lucas 4, está escrito lá, relatados nos dois evangelhos sinóticos, falam da mesma coisa, por isso que são chamados evangelhos sinóticos. Então, quando o diabo manda que Jesus transforme pedras em pães, Jesus responde, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ele ataca o diabo com aquilo que está escrito. Satanás toma Jesus e leva ao monte alto e diz para ele, eu te darei todos os reinos do mundo e a glória deles, se prostrado me adorares. Jesus diz, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. O diabo então leva Jesus no pináculo do templo e diz, salta daqui, porque também está escrito. Como o diabo percebe que Jesus o ataca com a palavra, ele resolve usar a palavra para convencer a Jesus. Está escrito que serão dadas ordens aos anjos ao teu respeito, para que eles te sustentem com as suas mãos, a fim de que não tropeces em nenhuma pedra. Jesus responde para Satanás, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, a palavra de Deus é a arma de ataque. Agora, vem o apóstolo Paulo e diz, maneje bem a palavra da verdade, porque uma arma na mão de quem não sabe manejá-la bem, vai resultar em uma tragédia. Sim ou não? Então, aqui é uma das partes que eu estou trazendo para vocês, conhecendo um pouco da Bíblia como arma de defesa e como arma de ataque. Da maneira que eu trago para vocês, perdoe, irmãos, por estar coçando o meu nariz assim. Por eu estar trazendo para vocês, eu também estou aprendendo, como eu falei nos outros vídeos. Eu não sou pregador, não sou pastor, mas estou aprendendo a manejar bem a palavra para pregar para você. Levar a palavra de Deus na sua casa. Se você quiser, podemos pegar um discipulado sobre a palavra. Então fica ao critério, né? Então a mesma coisa que sobre a palavra que eu estou aprendendo, eu também quero que você aprenda. Seja você crente ou não, seja você que está afastado do caminho do Senhor, seja você que está frio na fé, que você venha se fortalecer na palavra, porque o nosso Jesus, o nosso Salvador e Redentor, está para vir buscar a sua igreja, para que nós reinemos com ele no seu reino celestial. Então, para manejar bem a palavra de Deus, eu tenho memorizado alguns livros. Se eu não citar todos os livros aqui memorizados, é porque eu ainda estou treinando e aprendendo a decorar. Como o Deuteronômio dizia, né? Procure fixar as palavras da lei nos umbrais das portas de vocês, fixe nas testas de vocês, para que não nos corrompamos e não nos desviemos do caminho do Senhor. Amém? Quando você é revestido da palavra de Deus, você não deixa ninguém invadir a sua mente, confundir você, duvidar da sua fé em Jesus. Amém? Então, como aprendemos, eu creio que você já aprendeu, já decorou, já está no seu sangue, que a Bíblia tem 66 livros e é dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º, 2º Samuel, 1º, 2º Reis, 1º, 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos, como também é conhecido, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias,
Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses aí fecham o Antigo Testamento. Os livros da lei, que são os Pentateucos, os livros históricos, os livros românticos ou os livros poéticos, os profetas maiores, os profetas menores. Aí vem os livros do Novo Testamento, que são 27, que é Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º, 3º João, Judas, que não é o Iscariote, é o outro que foi chamado para representar os 12 discípulos e apóstolos de Jesus após a sua ressurreição, e Apocalipse e São João. Você pode pegar essa parte que eu falei e jogar para dentro do índice da Bíblia e comparar aquilo que eu errei, porque no próximo vídeo eu vou trazer de novo as lembranças destes livros para a gente memorizar e ter em mãos os livros decorados na nossa mente, os 66 livros, a Bíblia como a arma cristã que nos defende nos ataques do maligno e que nos prepara para nos encontrar com Jesus nos ares, quando Ele vir buscar a sua igreja, que somos nós e estamos esperando a redenção do Senhor. Agora uma palavra eu tenho para você, meditar e refletir. Não tenho dúvida da salvação, porque Jesus, Ele morreu por nós, derramou todo o seu sangue para pegar a nota promissória que o diabo tinha. E esta cédula Ele rasgou em pedaços. E hoje, quem você seja, quem for, você abrir a sua boca, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, e confessar Jesus como Senhor, hoje mesmo Ele pode mudar o quadro da sua vida que você se encontra. Seja de tristeza, seja de miséria, seja de derrota. Confesse a Jesus hoje mesmo, que Ele vai mudar a sua vida para todo sempre. Em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por esta mensagem, que este vídeo venha alcançar pessoas desviadas, pessoas sedentas pela Tua palavra. E que este vídeo alcance, Deus, um número maior de pessoas, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém.